reforma, o trágico ontem, não foi o resultado. É a apatia, né? Foi a apresentação do Internacional, porque o Internacional já perdeu para o Celupa, aqui de Guaíba. Eu citei muito ontem e hoje. Só que o Internacional perdeu para o Celupa, com o goleiro do Celupa sendo um monstro milagroso, entende? E o Internacional desperdiçando 14 gols. O que me assusta ontem é que, vamos imaginar que o Internacional, numa sorte, tivesse empatado e passado. O Internacional deu, em 90 minutos, Rec, um chute a gol, em 90 minutos. Não importa se é contra o Globo ou se é contra o Flamengo. O Internacional não pode dar um chute a gol do seu lateral de fora da área. Só é isto que é preocupante no Internacional. E, Felipe, nem dá para dizer que é crônica da morte anunciada, porque não era para essa hora. A crônica da morte anunciada era para o mata-mata do Gauchão, para um clássico Grenal, dificuldades no Campeonato Brasileiro, não contra o Globo, né? Porque aí é a crônica da morte anunciada de um acidente trágico. Depende. Desculpe, Felipe. Não, vamos debatendo. Desculpe, eu só acho Precisa aproveitar que o Internacional não jogou mal ontem. Sim, O Internacional, por isso que eu falei em crônica da morte o anunciada. Internacional vem jogando sistematicamente mal. Mas podia empatar com o Globo. Enio, era nisso que eu queria entrar, exatamente na questão da morte anunciada, que é o quê? Já fazem 30 dias que o treinador está aí. Claro, vamos se dar tempo ao tempo, sim, muitas vezes, mas a gente vê um deserto no time do Internacional, a gente não consegue ver nada. E aí eu quero voltar um pouquinho, já que o Enio falou um pouquinho do jogo de ontem, do jogo das 4 linhas, só que não é só o jogo. Errar é da vida. Muitas vezes a convicção, mudar o roteiro da convicção, a linha, também é fato das organizações, da liderança, enfim, da gestão. Agora, persistir no erro é burrice, Rec e Enio. Por quê? Porque exatamente 14 meses após o pontapé inicial da gestão, e que todo Colorado está aqui torcendo para que dê certo, porque é o Inter em primeiro lugar sempre, né? E não vem os aproveitadores aqui dizer, a crítica. Não, tudo tem que haver oposição, cobrança, né? E a gente tem que avaliar os fatos. Então, 14 meses depois de um projeto, de se falar em ruptura, enfim, todo mundo tem direito, né, de alçar e vender o seu projeto, as suas convicções. Mas o efeito Ramírez exatamente se repete agora, a mesma novela. Um treinador estrangeiro que não conhecia a aldeia, como gosta de dizer o Rec, o grupo de jogadores, as nuances do clube, e exatamente o mesmo formato está se repetindo. E a direção acreditou nisso, não aprendendo na primeira vez, que muito mais fácil, simples no futebol, muitas vezes é fazer o feijão com arroz. E aí eu vou citar, sim, o feijão com arroz do Abel, o feijão com arroz de outros treinadores que a gente já conhece e que conhecem o clube, e por isso que deu certo. E agora eu estou vendo a torcida feliz com a vida do Odair, que também fez um feijão com arroz lá atrás, mesmo não tendo o estofo adequado para administrar aquele grupo de jogadores naquele momento. Porque a saída do Odair para o Fluminense para fora já deixou ele agora com um pouco mais de biografia em termos de respeito da mídia, da formação de opinião dentro do futebol. Então, Rec, o que está acontecendo agora é persistir nos erros. Então, eu, como colorado, estou torcendo aqui por essa reunião que está em andamento, para que o Inter faça uma modificação, sim, uma ruptura, sim, agora de verdade, no departamento de futebol e no seu comando de futebol. Porque o treinador, tem que dar tempo ao treinador, sim, mas o treinador não demonstrou nada taticamente. O Inter é um deserto, o Inter não tem absolutamente nada. Mas são os mesmos jogadores que não entregam há muitos anos. Não, só um pouquinho. São jogadores limitados tecnicamente, muitos sim, se contestam sim, mas o próprio Abel fez esses jogadores serem vice-campeão brasileiro. Desfalcado. Então, Enio, vou passar de novo para ti. Em cima dessa questão, nós estamos persistindo no erro. A gestão está persistindo no erro. Então, a hora é agora, né? Estamos no mês 3.
A hora de mudança é agora, não vai dar certo de novo isso aí. A gente já viu que não vai dar certo. É mais Por grave. isso a morte já crônica, como tu diz aí, antecipada. É mais grave. Tem algumas coisas que têm que ser cobradas. Eu não acho que tem que proibir de assistir o futebol europeu. Eu Essa vou gente. falar- Eles não, querem trazer a Europa para cá. Eu vou falar, Não dá. eu vou falar de um amigo nosso que aqui no programa, no Cadeira Cativa, ao vivo, um vice-presidente do Internacional, quando eu cobrei como é que o clube renova com o Lindoso Ah, sim. e traz o Gabriel e esse menino que veio de São Paulo, Lisieiro. e o Lisiero, e ele respondeu, não, Enio, está mal informado. A gente renovou porque o contrato ia terminar e ele, renovando, se torna um ativo do clube. Foi de REC. As palavras foram essas. Esse ativo do clube acaba de ser emprestado. Se sobrou do banco contra o Globo. Por quanto foi emprestado esse ativo do clube? O Inter vai pagar um pedaço. O Inter Mas vai como? pagar 70 mil reais do salário. Mas como? E o renovou há 3 meses Mas, atrás. mas é isso que eu estou cobrando. Essa é a política torta que a gente está enxergando em Mas campo. é isso que eu estou cobrando. Como é que se renova pensando que é um ativo e agora ele é emprestado com o Inter pagando uma parte do Sabe salário? por que ele foi emprestado antes do Inter anunciar as outras medidas? Porque se vier um técnico novo, ele pode ter na mente, vem um Odair. Ele foi muito bem com o Odair. E o Odair vai botar ele em campo. E aí, de novo, vai voltar a churrumela, que os culpados são os jogadores, porque... Não, o culpado é o contexto que vocês estão falando aí. É a soma de pequenas coisas que leva... É um privilégio para o D'Alessandro, porque o D'Alessandro tem peso, não é pegar no pé do D'Alessandro. O D'Alessandro tem um peso enorme. É o jogador que... É o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Internacional na história centenária do clube. Então, os jogadores chegam, olham para o D'Alessandro, vem uma entidade. Tudo bem. Eu acho que aquilo ali até assusta. É Ele que- pode até ajudar. A gente vê que ele se estribucha na beira do campo. E ontem, mais ou menos. E quando entra, Ele ele não- não faz nenhuma vergonheira. Não faz, não. Não faz faz. nenhuma É que- vergonheira. é- O time é- não piora com Mas eu estou lhe ele. dizendo que ontem eu ainda disse para o meu irmão, que assuste lá na Praia dos Ingleses, eu disse, não, vai melhorar com o D'Alessandro. Agora, o Internacional contratou um centroavante vindo da Europa que até agora não jogou nada. Nada. O Internacional contratou Quem tá jogando alguma um coisa aí? ponteiro Aí tá. esquerdo, um ponteiro esquerdo, caro, que até agora não jogou nada.